a temer. Adore a Deus, cante de coração. Nada a temer, nada a temer, Nada a temer. nada a temer. Tudo é possível. Nada a temer. Nada a temer. Aleluia. Senhor nosso Deus e bendito Pai de misericórdia, queremos agradecer ao Senhor, louvar o Teu nome mais uma vez, pedir ao Senhor que envie o Teu alento, a Tua misericórdia, para juntos aqui, Pai, podermos Te adorar, bendizer o Teu nome, podermos receber mais uma porção da Tua palavra, para aumentar a nossa fé, Pai, encorajar o nosso espírito, Senhor. Venha mais uma vez falar conosco, derramar o óleo da Tua unção em nossos corações. Venha mais uma vez renovar as nossas esperanças, expectativas, ó Pai. É o que nós estamos desejando. Não queremos ser crentes sem renovação, sem expectativa de receber, sem expectativa do que o Senhor fará para nós mais uma vez, Pai. Renova a nossa expectativa, Senhor, e venha tomar esse ambiente, venha tomar as necessidades, venha ocupar os espaços nos corações. Venha, Senhor, cobrir este lugar com Teu sangue e tomar 100%, Pai, do controle, Pai. As crianças lá em cima, nós aqui que estamos para Te ouvir, para estudarmos mais um pouquinho a Tua palavra, relembrarmos, como disse Paulo, que o Teu Espírito, Deus, Ele faz isso para nós, os nossos corações, muitas vezes nos fala as mesmas coisas, e é como a promessa do bom Consolador que viria para nos fazer lembrar de todas as coisas. Venha nos ajudar a lembrar, Pai, para não sermos crentes desapercebidos e esquecidos. Ajuda-nos mais uma vez e dá-nos aqui um bom momento de escola bíblica dominical. E eu gostaria que o Teu Espírito Santo passeasse entre nós, pudesse ser percebido nos corações. É tão bom estar em um lugar onde a Tua presença é notória, onde pode-se perceber o Teu mover, Pai. Dá-nos essa graça para criarmos essa atmosfera e para abrirmos a nossa alma para o Senhor trabalhar, Pai. Eu sei que se abrirmos o nosso coração, o Senhor trabalhará no nosso íntimo. Portanto, ajuda-nos a estarmos abertos, com o coração, com o espírito contrito e quebrantado mais uma vez, na Tua presença. Muito obrigado por estarmos aqui. Agora está tudo nas Tuas mãos, estamos ao Teu dispor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia com Jesus mais uma vez. Vamos abrir em Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses. Nós vamos tomar o capítulo 5. Graças a Deus que acordamos com vida, acordamos com saúde mais uma vez, nessa manhã. Você poder pensar que esta é mais uma oportunidade que temos e talvez a última, porque nós não sabemos o que está logo ali na frente. Você e eu deveríamos já sermos muito agradecidos por essa oportunidade que Deus está nos dando em poder vir aqui nas primeiras horas do dia e render o nosso espírito, nossa adoração, colocar diante dele a nossa fé, no altar o nosso sacrifício de louvor.
É isso, nós que temos a escola dominical deveríamos apreciar isto. Às vezes eu vou em alguns lugares e irmãos dizem, faz falta, nós temos falta, pastor, e nós não temos o que fazer. Às vezes não tem como atender dessa maneira. Então nós que temos essa oportunidade devemos agradecer a Deus para dedicar esse tempo aqui a Ele. É porque nós, como temos sempre pensado aqui, às vezes desperdiçamos tanto tempo com coisa tão infrutífera que não edifica. Então, quando você e eu viemos à casa de Deus, devemos colocar todo o nosso coração, nosso espírito. E eu acredito que é isso que vai dizer quão abençoado nós seremos. Depende da maneira como você está aqui. Dependendo do teu espírito, da maneira como você veio, da tua fome, da tua sede, você vai sair abençoado, ajudado, encorajado por Deus. Esteja desde já falando para Deus, fala comigo de algum modo, Senhor. O Senhor tem inúmeras formas para falar. Fala, porque o meu coração está atento para te ouvir. Coração não são os ouvidos, não. O irmão Brana disse que quem tem revelação ouve com o coração. Então, que Deus fale nos nossos corações. Então, vamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 1. Diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Então aqui se trata de um povo já bem instruído, a ponto de Paulo dizer, não precisa de ficar falando das estações e dos tempos. Verso 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quer dizer, sobre isto o crente tem que saber muito bem as estações, os tempos, e que a qualquer momento ele pode chegar. 3. Porque quando disseres a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para aquele dia, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quer dizer que tem um povo aí que já saiu das trevas, já está andando em luz, e que não será surpreendido naquele dia, quando o Senhor virá como um ladrão. Muita gente vai ser surpreendido, mas há um povo que está atento, apercebido, vigilante, e não vai ser pego de surpresa. Que coisa linda é a Bíblia, hein, irmãos? Verso 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também
o fazeis. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ter enviado à terra, a nós, nesses dias, uma mensagem como esta, uma mensagem que não nos deixa enganados, uma mensagem que não nos deixa desapercebidos, Pai, do dia e da hora que nós estamos vivendo. Obrigado por essa mensagem que nos mostra claramente aqui o apóstolo São Paulo, que vai nos ajudar a não sermos pegos de surpresa, como o mundo será pego de surpresa com o grande evento da tua vinda, Senhor. Nada saberão, em um momento quando não estiverem esperando o Senhor, surgirá, Pai. Mas nós estamos te esperando o tempo inteiro, Pai. Esse é o motivo da nossa fé, é o motivo do nosso cristianismo, Senhor. Este é o objetivo de estarmos aqui nessa manhã, estarmos atentos, vigiando aquele momento do teu retorno, Senhor. Ajuda-nos aqui mais uma vez, Pai, e abra-nos a tua palavra outra vez. Nós precisamos dela todos os dias diante dos nossos corações. Eis-nos aqui entregues nas tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. O irmão Brana, nosso precioso profeta, que Deus enviou-nos para abrir os nossos olhos, não nos deixar adormecidos. É bom a gente pensar assim, né? Que Deus nos enviou uma mensagem, um profeta, com o propósito de não nos deixar adormecidos, distraídos, dispersos para a vinda do Senhor. E ele foi um exemplo muito grande de cristão. Estamos falando agora de cristãos que aguardam a vinda do Senhor Jesus. O irmão Brana foi um exemplo muito grande de um cristão que nós percebemos pelos testemunhos daqueles que andaram com ele, também os testemunhos dentro das suas próprias pregações, porque ele testemunhava muito da sua vida, como vivia, intimidade que tinha com Deus, como Deus tinha liberdade para poder chegar a falar com ele. E isso tudo nos deixa percebermos que o irmão Brana vivia constantemente sob as expectativas da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê nele um homem sempre atenado a isto. Você dificilmente lê uma mensagem onde ele não dá nem que seja uma pincelada sobre a hora que nós estamos vivendo, sobre a volta do nosso Senhor Jesus, o ministério da última hora de preparação que Deus enviou, de restauração, de posicionamento da igreja, da noiva. Então, praticamente, desde as mensagens mais antigas, nós acostumamos dizer, como ele disse, aquelas que ele pregou apenas ali no mundo evangelístico, na primeira puxada, segunda puxada do seu ministério, mas a gente percebe, ainda assim, ele sempre colocava alguma coisinha, sempre caía ali. Então, toda a sua mensagem, ela vai convergendo para isso, ela vai se afunilando para essa direção. É como a pirâmide ali, ela vai se afinando, a coisa vai se afunilando até chegar ali aonde? Na pedra de coroa, aonde está o amor divino, amor ágape, que é o próprio Deus, que é o revestimento de todo o corpo, que é aquilo que pode nos fortalecermos, como disse Paulo,
aos Colossenses 3, versículo 12 ao 14, no vínculo da perfeição. Paulo disse que este amor, que é Deus, que é a pedra de coroa, nos fortalecerá no vínculo da perfeição. Sem isso, o anjo chegou a dizer para o irmão Branham que não há como entrar ali, não há como ser arrebatado, não há como, você pode ir ampliando, viver uma verdadeira vida cristã. Então é como a pirâmide. Todas as mensagens do profeta, desde as primeiras que nós temos, ali por volta de 47, me parece, até a última mensagem que ele pregou, que nós temos conhecimento, mensagem Comunhão, dia 12 de dezembro de 1965, alguns dias, 6 dias, antes de Deus o recolher, antes dele se acidentar. Então tudo está girando em torno disso, expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem que não se distraía. Então é um exemplo para a igreja, é um exemplo para nós, que às vezes nos distraímos por coisinhas fúteis, banais, por coisinhas tão superficiais. Nosso mensageiro, você percebe que ele não foi assim. Talvez alguém pudesse dizer assim: ah, mas como assim não se distraía? Como assim não saía um pouquinho do foco? Às vezes ele passava uma temporada de 30, 60 dias na caça dos esquilos e na caça dos javalis, e ele até mesmo tirava o seu momento de férias para poder se refazer e se renovar. Mas quem disse que isso significa distrair-se do foco e do objetivo maior, que é a vinda de nosso Senhor Jesus? Porque se você sai a fazer qualquer uma dessas coisas e perde o foco da mensagem, a essência, o objetivo do cristianismo, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então é ali mesmo que o diabo vai te pegar, no seu momento de se refazer, no seu momento de se descontrair. É ali que o inimigo vai te pegar, se ele vê que ali você se torna tão eufórico que falta a vigilância, os olhares, nas palavras, falta aquele comprometimento naquele momento que você costuma ter no seu dia a dia, na sua vida cristã. Então é ali que o inimigo vai entrar. Por isso que o profeta de Deus, por mais que ele saía, por mais que ele tinha os seus momentos de descanso, vamos dizer assim, sua temporada de caça, que ele nunca esqueceu, nunca escondeu de ninguém, você percebe que mesmo ali no mato, distante de tudo, de todos, distante da sua lida diária ali, que eram as campanhas, que era aquela sequência de cultos, que era aquela tensão do ministério, e às vezes ele tinha até que se afastar um pouco daquilo, devido aos seus esgotamentos nervosos que ele sofria desde a sua infância, e aquilo acabava pesando em determinados momentos do ministério. Mas mesmo quando ele se afastava, você percebia que ele estava sempre ali envolvido com a presença de Deus. Quando ele estava distante da igreja, do púlpito, das campanhas, das suas responsabilidades, quando todos pensavam: ah, ele está se divertindo, relaxando. Ele chegou a dizer que teve um amigo, um vizinho, que falou assim: ah, mas esse homem parece um preguiçoso, um vagabundo. Ele chega aí, e enquanto nós estamos dando um duro para ganhar a vida, ele entra no seu carro, pega o seu rifle e a sua varinha e vai pescar. A irmã Branham disse: ele não sabe o que ele disse. Ele não sabe o peso que tem essas palavras que ele falou. O irmão Branham disse assim: enquanto ele achava que eu estava lá caçando, pescando, ele disse: eu até estava mesmo, às vezes, fazendo isso. Olha a habilidade que Deus dá a um cristão para se desdobrar, para fazer uma coisa sem prejudicar a outra, para fazer uma coisa sem esquecer da outra. E o profeta tinha essa habilidade. Então, mesmo ali na caça, mesmo ali na pesca, mesmo ali no seu descanso, lá estava o profeta envolvido de expectativas, envolvido de tensões, esperando Deus
de alguma maneira falar com ele, porque Deus sempre falava com o profeta, irmão. E olha que às vezes Deus fala, Deus chega de um modo, de um jeito, numa hora que a gente não está nem esperando. Aí ele vai e chega, e quando ele chega, você não pode estar indisponível. Você pode estar indisponível para o amigo, você pode estar indisponível para a esposa, você pode estar indisponível para o esposo, mas quando Cristo chegar, você não pode estar fora de área, você não pode estar indisponível. Essa era a apreensão que o irmão Brana vivia. Ele queria estar sempre disponível. Isso foi o que Eli tentou ensinar ao menino de 8 anos, Samuel. Quando Eli olhou para o pequeno Samuel, o que ele disse? Olha, por 2 vezes ele falou e você não se disponibilizou, por não saber como responder e saber quem falava contigo. Mas quem fala contigo é o Senhor, e você é um profeta, você tem um ofício, você nasceu com uma missão, você tem que estar sempre disponível para ouvir a voz de Deus. Quando Ele falar mais uma vez, você diga: estou disponível, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Assim também é a igreja, irmão. Nós não estamos aqui por estar, não estamos aqui por acaso, estamos aqui por uma missão. A maior missão que Deus nos deu é fazer parte do arrebatamento, fazer parte da sua vinda, é sermos aquela que irá casar com o Senhor um dia destes e reinar com Ele durante toda a eternidade. Então, se Deus nos deu essa missão, nos viu nisso, nos elegeu nisso, escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, para isso, para sermos redimidos. E o profeta diz: e o dia que o último nome desse corpo de Cristo for chamado e se manifestar aqui nessa terra, então todo o plano se concluirá. Irmão, Deus te chamou para isso. Esteja sempre disponível para ouvir a voz de Deus. Espero que você já esteja atento aí, dizendo no teu coração: Senhor, fala comigo, porque eu estou disponível para ouvir a tua voz. Essa era a maneira como William Branham vivia. Esta foi a forma como o Senhor Jesus, homem, quando passou na terra, também viveu, sempre disponível, sempre ali apreensível para que, o que é que o Pai iria falar, o que é que o Pai iria lhe revelar. Essa foi a atenção dos profetas, foi a atenção do Senhor, foi a atenção do 7º anjo, e essa deve ser a maior expectativa da igreja de Jesus Cristo: estar atenta, estar vigilante. Assim viveu o nosso profeta, irmão Brana. Ali quando ia para o mato, às vezes ele disse: chegou o momento de ir caçar e não dar um tiro. Chegou para caçar e descobriu que o propósito da viagem não era a caça, era encontrar com o anjo do Senhor. Não era a caça, era receber uma visão, era receber uma mensagem para depois descer da montanha e entregar para a igreja. E essa mensagem até hoje está aí na mão da igreja, no coração da igreja. Por quê? Porque Deus tinha uma maneira, um modo de trabalhar, e o profeta queria estar sempre sintonizado com isso. Às vezes subia para a caça, dormia dentro de cavernas, subia à caça, dormia dentro de barracas. Às vezes, quando estava melhor um pouco, dormia dentro daqueles carros, trailers, e ali preparava comida, por ali ficava com mais alguns poucos irmãos alguns dias. E muitas das vezes os que andaram com ele diziam assim: o sobrenatural manifestava quando a gente estava ali por perto, observando os movimentos, os passos, as pegadas daquele homem. Ele diz: percebíamos, até um testemunho que diz, percebíamos que quando ele entrava dentro do trailer, o redemoinho no topo da montanha desaparecia. Quando ele saía para fora do trailer e se assentava ali naquela pedra, o redemoinho subia lá em cima da montanha e ficava girando, girando. Enquanto ele não entrava, o redemoinho não desaparecia. Quando ele saía, o redemoinho voltava. Eles diziam assim:
Deus estava sempre por perto daquele homem, querendo falar com ele para abençoar um povo, abençoar uma noiva, uma igreja. Quer dizer, e eles observavam as pegadas do profeta. Será que nós estamos concernente ao regresso de Jesus Cristo, ao rapto da igreja, observando as pegadas do nosso profeta? Nós deveríamos observar como ele se envolveu, o tanto que ele se preocupou. Pastor, mas é claro que ele se preocupou mais do que nós. Ele era um anjo que veio para isso, anjo terreno, um mensageiro prometido na Bíblia para esse fim, esse propósito. Irmãos, mas a mesma maturidade que aquele primeiro grão dessa era, vamos dizer assim, recebeu, nós, a noiva de Cristo, também receberemos. A mesma fé de arrebatamento, a mesma devoção e graça que ele recebeu, nós também temos que receber. Sabe para quê? Para que naquele dia ele nos apresente a Cristo, irmãos. Porque o profeta disse: os mensageiros de suas respectivas eras apresentarão os seus grupos para o Senhor Jesus Cristo naquele dia. E o profeta disse: naquele dia eu apresentarei o grupo dessa era. O profeta vai te apresentar a Cristo e vai dizer assim: ó, é isto aí que a mensagem que o Senhor me deu preparou, uma noiva bem ataviada, bem vestida, para viver eternamente casada com o Senhor. Essa mensagem tem que estar preparando alguma coisa, ela tem que causar alguma coisa em nossas entranhas espirituais. Esse é o foco, o objetivo maior dessa mensagem. E eu creio, irmãos, que ela tem atingido o objetivo pelo qual ela tem sido enviada. Essa mensagem veio à terra, está na terra, mas Deus a tirará da terra um dia destes. Só que ela não voltará vazia. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Ela vai voltar com uma noiva, ela vai voltar com um povo transformado. Temos que crer nisto. Temos que olhar, vamos dizer assim, as pegadas do nosso profeta, que estava sempre vigilante. Pode brincar, mas seja vigilante como brincar. Viaje, mas seja vigilante como viaja. Festeje, seja vigilante como fazê-lo. Descanse, seja vigilante como descansar. Tenha seus prazeres, mas com vigilância como ter. Para quê? Para não perder o foco. Como o irmão Brana não perdia, subia para o mato, para a caça, e então o pretexto inicial, num bom sentido, era: vou descansar. Mas indo descansar não lhe faltava uma caneta, uma agenda e uma Bíblia. E quando aconteceu de a caneta, a agenda e a Bíblia não está por perto, Deus falou com ele, o desespero para não esquecer, porque a mente do homem é falha. Ele pegou um canivetezinho e fez as suas anotações das escrituras no cabo do rifle, para não esquecer aonde foi que Deus falou com ele, a escritura que Deus deu a ele, o que é que Deus tinha. E eles disseram: e o cabo do seu rifle estava todo cheio de anotações para pregar, para que quando descesse aquilo fosse para o papel. Era o que? Um profeta atencioso, sempre sobre expectativas para ouvir a voz de Deus e não esquecer. Porque Tiago diz: não sede ouvintes esquecedores, mas praticantes, porque senão será como aqueles que olham no espelho e depois de sair de frente do espelho vai dizer: eu não lembro como é a minha afeição. Tem problema. Se olhamos no espelho e não sabemos qual é a nossa afeição, não sabemos com quem nos parecemos, tem algum problema. Então nós temos que olhar o quê? Olhar as pegadas desse profeta que estava sempre andando em expectativas, boas expectativas, expectativas da sua vinda. Dentre tantas coisas, ele era um profeta que estava sempre preocupado com esse algo maior. Você tem que saber, irmão, há algo maior para as nossas vidas.
É ele mesmo quem disse aqui dentro da mensagem, a repentina e secreta ida da igreja. O profeta disse: há algo maior para acontecer na vida desta igreja. Irmão, um homem daquele falando que havia algo maior ainda para acontecer. Quando ele, em sua humildade, disse assim, Jesus, homem, quando passou pela terra, ele não fez tanto quanto ele, não eu, ele mesmo tem feito através do meu humilde e pequeno ministério aqui em Jeffersonville, Indiana, e aqui por todos os Estados Unidos da América. Ele disse, Jesus tem feito coisas maiores através deste ministério do que no seu próprio, quando ele esteve na terra, cumprindo o que ele disse, que aquele que crê em mim, obras maiores do que estas farão, porque eu vou para junto do Pai. Quer dizer, um homem que mais viu Deus fazer coisas grandes, depois de ver tudo que viu, irmão, anjos, a outra dimensão, vamos dizer assim, o segundo céu, ou o terceiro céu, sei lá, aonde estavam ali os salvos, aqueles que haviam partido das eras. Depois de ver tudo isso, irmão, ele diz assim, igreja, Deus ainda fará algo maior para você. Meu Deus do céu, sempre em expectativa de algo glorioso acontecer. Assim tem que viver essa noiva, na expectativa de que algo glorioso irá manifestar para ela. Ele estava sempre nessa expectativa. Essa era a sua maior expectativa, dentre todas que ele tinha, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para raptar a sua igreja. Ei, isso aqui tem que soar melhor no seu e no meu coração. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo para raptar a sua igreja. Todas as vezes que você ouvir esta frase, isso tem que pulsar mais forte no teu coração. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo para raptar a sua igreja. Isso tem que bater o coração da noiva mais forte pelo noivo. Oh Deus, se aquela noiva natural aqui, o coração bate forte, porque está chegando o dia do casamento, e concernente às nossas vidas, igreja, é hora de casamento, é hora de arrebatamento. Deixa teu coração bater mais forte um pouco. Mas se não bater, pode ser que não haja amor. Estou casando com ele por interesse. Estou casando com ele porque o papai diz que tem que ser ele, porque a mamãe diz que tem que ser ele. Isso não dá certo, não termina bem. Isso se arrasta, até culminar em algum lugar e a coisa explode. Não, você tem que amá-lo. Você tem que amar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que esta é a oração mais importante para a igreja nessa era. Senhor, aumenta no meu coração o amor pelo dia do casamento, o amor pelo dia da tua vinda. Esse deve ser o meu maior amor. Porque se não tem alguma coisa, se não há expectativa nessa noiva para casar, tem alguma coisa errada. É normal o envolvimento, a tensão, o nervosismo. É normal as preocupações. Tem que haver algo em nós, alguma expectativa maior em nós. Tem que ter isto, irmãos. Esta foi a maior tensão, expectativa do profeta. A volta do Senhor para poder raptar uma igreja. Ainda que ele tenha nascido ligado a isto, nós também temos que estar ligados a ele. William Branham nasceu ligado à segunda vinda, é por isso que viveu ela tão intensamente. Ele foi o anjo enviado para precursar a segunda vinda, preparar uma igreja para a segunda vinda. Ele está ligado a isso, e nós não estamos ligados a isto? Se William Branham esteve ligado a isso como um profeta para preparar uma igreja para ser arrebatada, irmão, essa igreja que tem recebido o seu ministério também está ligada à segunda vinda. Serão arrebatados todos quantos estiverem ligados, atrelados à segunda vinda de Cristo.
Ele estava ligado a isso por ministério, e nós também estamos ligados a isso por ministério, por eleição, por amor. Foi Deus quem nos amou e disse: eu amei a estes Jacós e aborreci a estes Esaús. Deus é quem te amou e te elegeu nele para ser arrebatado neste último dia. E tomara Deus, irmão Donizete, que seja bem verdade isso, que naquele dia essas cadeiras e esse púlpito fique vazio, e essa noiva ache graça de subir ao encontro do Senhor nos ares. É tudo o que eu quero, é tudo que um pai quer, ver a sua família dentro do arrebatamento. Oxalá nossos filhos, oxalá teus netos, oxalá teu marido, oxalá tua esposa, oxalá tua prole esteja ali naquele dia. Será glorioso. Ligados a isto, pelo amor divino, ligados a isso pela presciência divina, esta foi a maior comissão que Deus deu ao profeta William Branham: a vinda de nosso Senhor Jesus. Orar pelos doentes é bíblico, mas aquilo era só uma isca, ele disse. Revelar os segredos dos corações era bíblico, mas aquilo era só um sinal, não para o mundo incrédulo, mas para a noiva eleita, de que o mesmo Jesus que andou em Jerusalém, também nesta era enviou um profeta e se manifestou através desse profeta para arrebatar uma igreja. Era só sinais, Deus dando sinais para o seu povo. Um é o sinal do infiel, outro é o sinal do fiel. Um é o sinal de Ló, outro é o sinal de Abraão. Para Abraão, Elohim vem e visita a sua casa e diz a ele assim: ó, fica tranquilo, quando eu ver que vai chegar a hora, você vai ter um bebê, vai ter uma transformação. Eu vou enviar um poder transformador para ti. Você só tem que fazer uma coisa: vai seguindo, dando glória a Deus e dizendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Simplesmente isso. E testificando sem duvidar, você será fortalecido. Está fraco? Comece a testificar: Jesus está voltando. Está fraco? Comece a testificar: eu vou ser transformado. Está em tribulação? Comece a testificar: eu sou eleito para subir no arrebatamento. Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. É por isso que eu estou pregando isso mais uma vez aqui, porque quando testificamos, Deus fortalece a nossa fé, eleva a nossa fé em Deus. Oh glória! Um dia Cristo voltará. Quem compôs o hino, não sei se eu posso dizer isso, talvez quando ele cantou um dia, talvez ele colocou isso lá longe, mas nós colocamos isso aqui bem pertinho. Daqui a pouco Jesus está chegando, logo logo Ele está aparecendo. Não temos muitas coisas mais para observar e ficar vigiando. Nós temos agora que vigiar nossa vida, nosso testemunho, a parte que nos cabe, que nos envolve. O cenário lá já se completou, agora é da parte de cá. Agora é o estar em ardente expectação. Agora é o estar apercebido, em constante vigilância, como o sétimo anjo esteve. É isto que a noiva precisa, desta vigilância agora, dessa expectativa que eu creio, irmão, que foi a maior expectativa, a maior preocupação do profeta de Deus, a maior preocupação dos apóstolos de Jesus Cristo. Irmão, eles acabaram de assistir a primeira vinda e fazer parte dela. Imediatamente começaram a pregar sobre a segunda. Eles estavam agradecidos, maravilhados, sobre efeito ainda da primeira, e já olhando para a segunda. E nós, irmãos, que olhamos para o passado, vemos a primeira vinda,
que nos abençoou, que nos resgatou, que nos santificou, que nos salvou, mas agora, com gratidão, olhamos para aquela que foi para nos redimir. E como é que estamos olhando para aquela que agora acontecerá para nos reclamar, nos levar de volta, para nos levar para o aprisco, para os cuidados daquele que nos comprou? Se você é grato a Deus pela primeira vinda de Jesus, aquela primeira que te lavou lá no Calvário, aquela primeira que se não fosse ela, não haveria cristianismo, sabia disso? Havia só paganismo, idolatria. Cristianismo não, cristianismo permanece forte por causa daquele dia no Calvário. Você vai tomar ceia hoje por causa da primeira vinda. Você está aqui hoje por causa da primeira vinda. Nós somos cristãos, temos o Espírito Santo por causa da primeira vinda. O sangue que Ele nos lavou e nos comprou. Ali foi que aconteceu as 3 etapas da graça: água, sangue e Espírito. Então quer dizer, você é grato por ela, não é? A primeira vinda do Senhor? Sim, mas a segunda... ali começou, aqui está culminando, aqui está terminando todo o plano. O plano não pode parar no meio do caminho. Ali ele comprou, aqui ele vem buscar o que comprou. Ali ele perdoou, aqui ele vem adotar, aqui ele vem transformar. Ali ele deu o sinal, aqui ele vem reivindicar aquilo que carrega o seu sinal, a sua marca. Oh, glórias a Deus. O Espírito Santo está feliz nessa manhã. Sabe o que eu percebo? Todas as vezes que fala disto, Deus gosta. Você pode não sentir, alguém pode estar tão anestesiado de não ser tão atraído por esse tipo de tema, mas eu já percebi que toda vez que fala isso, o Espírito de Deus diz, coloca o seu amém nisto. Porque esse é o propósito, esse é o foco maior, é o objetivo principal. Esta foi a maior expectativa do nosso mensageiro, maior preocupação. A maior preocupação de um cristão eleito hoje para ser arrebatado, irmão, é exatamente isto. Eu creio de coração que os que serão raptados, frisa isso, os que acordarão para aquele dia e aquela hora, irmão, eu creio que Deus está levantando eles. É hora de Deus levantar muita gente nessa reta final. Quem Deus viu no arrebatamento, Deus vai levantar. Mas tem uma coisa, quem Deus não viu lá, reticência, mas quem Deus viu lá, Deus vai levantar. Olha para a tua vida, examine a si mesmo, para ver se Deus está te levantando, porque o rapto se aproxima. A prudente vai acordar com azeite sobressalente, e ela não vai dormir de novo. É hora de Deus levantar um povo que não vai adormecer mais. Oh Deus, os que serão raptados acordarão, e em tempo ainda hábil, rápido, ligeiro, porque os últimos instantes eles se aprontarão. Como disse o irmão Brana, eles corrigirão aquelas coisinhas que poderiam lhes estorvar, lhes impedir de ir no arrebatamento. Eles despertarão para o seu posicionamento. Eles acordarão para adereçar as suas lâmpadas, acordarão para o azeite sobressalente. Eles despertarão para adereçar as suas roupas, como disse Apocalipse capítulo 21. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, adereçada, a saber, como uma esposa para o seu marido. Esta nova Jerusalém, não a literal, mas a espiritual, ela está se adereçando nessa hora, está se aprontando neste instante.
Apocalipse 19:7 diz: alegremo-nos e regozijemo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa, o que? Já se aprontou. O irmão Branham disse assim, ó, é essa noiva. E eu digo agora, no salão de beleza, nos seus últimos retoques, no seu dia de noiva, irmão, a noiva tem o seu dia de noiva. Essa igreja tem que ter o seu dia de noiva. Não é dia de ficar aí amassando barro para o Egito. É seu dia de noiva. É dia de sorriso, é dia de expectativa, é dia de alegremos-nos, regozijemos-nos. É hora de sair do salão da noiva para ir encontrar com o noivo. Glória a Deus. Podemos pregar e falar de tudo que é bíblico, necessário à nossa vida humana aqui nessa terra, mas não podemos esquecer do arrebatamento da igreja. Essa é a nossa âncora segura e firme. Essa é a nossa única esperança. Esse é o nosso diferencial das demais denominações religiosas. É a vinda do Senhor. E não só essa vinda escatologicamente pregada, como o mundo prega aí fora, mas é essa vinda do Senhor manifestada, vivida, encarnada, essa vinda do Senhor compreendida dentro de você, de que você faz parte e que ela está em processo, em andamento. E quando está em processo e andamento, é atenção redobrada. Esta foi a maior expectativa de nosso mensageiro e tem que ser a maior expectativa dessa igreja, dessa noiva, como foi a de Paulo. Irmão, Paulo acabou de assistir a primeira vinda. Irmão, que coisa incrível. Nem acabou ainda praticamente, ainda estava sobre os efeitos da primeira vinda, como estamos até hoje. Mas Paulo já disse assim, ó, palavras do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Paulo vem aqui e disse assim, ó, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, terminou ali a primeira vinda, Paulo já disse que já havia uma ardente expectação pela a segunda vinda, pela manifestação dos filhos de Deus, pela adoção dos nossos corpos, pela a nossa completa e plena redenção. Lá ele já estava em fortes expectativas. Nós não podemos estar sem expectativa aqui. Quando ele estava em grandes expectativas lá, eu pergunto, e nós? Como estão as nossas aqui, vivendo mais perto? O irmão Branham disse assim, ó, naquela noite, quando os vasos de Deus foram profanados na Babilônia, a Babilônia sentia os ventos quentes do julgamento. E o profeta disse, nós já estamos sentindo os ventos, vapores quentes de julgamento sobre a face da terra. Era hora de Deus terminar uma dispensação e começar outra dispensação. Aqueles ventos quentes de julgamento, era hora de Deus libertar Israel da Babilônia para voltar para a sua cidade e restaurar o seu templo. Olha o paralelo, essa terra está ou não está uma Babilônia? Os ventos quentes de julgamento estão ou não estão sobre essa terra? Estão. Então é hora de Deus terminar uma dispensação e libertar o seu Israel espiritual dessa Babilônia e levar-nos para a nossa pátria, irmãos. Não para restaurar a cidade, porque Jesus já foi na frente e já construiu morada para todos nós. Não para restaurar o templo, porque Deus já está aqui restaurando o templo. Essa igreja noiva é o templo do Espírito Santo hoje. Os julgamentos nesse momento são eminentes, os sinais dispensam comentários. Vou repetir as palavras do apóstolo São Paulo aqui, ó. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva.
Vocês já têm isso nítido perante os olhos. Já temos amadurecido nisto. Mas tudo está dizendo para nós que não falta muito tempo mais. Paulo aos Romanos 8:23 diz assim, ó: e não só ela, não só a criatura, não só a natureza, não só a vida animal, não só a vida botânica, não só tudo que Deus criou está gemendo. Olha para você ver, recentemente noticiado no mundo inteiro esse incidente dos mares brasileiros aí. Olhos, mais de 1.400 toneladas de óleos degradando os oceanos, degradando os mares, matando a vida marítima, causando danos terríveis para a natureza. Você acha que ela não geme? Paulo disse que a criatura está gemendo. Eu vi uma tartaruga das águas, tão bonita, tão grande, morta de óleo. Vi outra que eles conseguiram limpá-la com alguns produtos e devolvê-la à água. A natureza gemendo, os peixes gemendo. Recentemente no estado de Goiás, foi milhares e milhares de peixes mortos, fedendo toda uma região, e até onde eu saiba, ninguém sabia o que havia causado aquele efeito na natureza. As matas queimando, animais preciosos que Deus criou lá no Gênesis, sendo queimados e encharcados em oceanos de óleos. Toda uma criatura, toda a criação gemendo, sofrendo. E Paulo diz que a natureza irracional está aguardando a volta do Senhor. Meu Deus do céu, eu fico apavorado comigo. Não vou falar com ninguém aqui, mas vou falar comigo. Se uma tartaruga, gente, se um boi, se um pássaro, que não tem as faculdades mentais que temos, que não tem uma alma como nós temos, aguarda em ardente expectativa a nossa manifestação, adoção, vinda do Senhor Jesus, irmão, e nós? Será que eu sou pior do que uma tartaruga? Pior do que um pássaro? Pior do que uma vida marítima? Pior do que uma vida botâmica? Quando isso foi chamado de a obra mais plena que Deus criou na terra, que Deus a colocou, foi para governar sobre as demais. Se espera mais de nós homens. Eles estão aguardando. Mas Paulo vem aqui aos Romanos 8, verso 23, por isso que nunca desanimo. Eu sei que há alguém, eu sei que existe alguém. Paulo disse: não ela, a tartaruga, e não só ela, as aves em extinção, e não só ela, os mares, os rios, não só a criatura, mas Paulo vem e disse assim, ó: mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo diz que há alguém que está esperando sua adoção, a sua transformação, com ardente expectativa. Imagina aquela prima órfã, zombada, discriminada, sem privilégios ali com as suas primas. Imagine a prima órfã na noite marcada com aquele moço que há um ano havia ido, mas marcou data para voltar, marcou um dia para aparecer. Irmão, Deus marcou um dia para aparecer. Quando eu digo agora um dia, não estou falando da semana, do ano, estou falando uma dispensação, é um dia. Deus marcou uma dispensação para vir, e Ele marcou essa 7ª dispensação, a dispensação da era de Laodiceia, a dispensação do arrebatamento. Esta é a dispensação do arrebatamento. Como está essa prima órfã? Tem aguardado em expectativas?
porque aquela vestiu de noiva e assentou no alpendre da casa e ficou esperando. Eu acho que já é tempo de estarmos vestidos de noiva, assentados no alpendre, esperando Ele chegar, porque aquele que diz que virá, Ele virá. Isso não é coisa que nasceu em escritórios de teologia, não. Isso não nasceu, irmão, em livros de história, não. Essas promessas de regresso saiu dos lábios santos de Jesus quando esteve na terra. Ele é quem? O Deus que diz que te cura, o Deus que diz que prospera, o Deus que diz que abençoa. Foi o Deus que disse: o vosso Senhor cedo virá e não tardará. Foi Ele quem disse que Ele virá. Tem que haver expectativas, irmãos, pela vinda de Cristo, como Paulo teve, como o irmão Brana teve, como tantos outros tiveram. Tem que ter essa chama, vamos dizer assim, acesa dentro do coração. Por isso que, se você ler a Bíblia, você vai ver, aqui eu já li abrindo o culto, 1 Tessalonicenses 5, você vai encontrar os apóstolos, irmão, conclamando, chamando o povo a despertar, chamando eles a serem vigilantes. Olha Paulo fazendo isso tudo aqui com a igreja de Tessalônicas: não andem nas trevas, vocês são da luz. Olha Paulo dizendo a eles: não fiquem adormecidos, estais acordados. Olha Paulo dizendo: vós bem sabeis acerca dos tempos e estações. Por isso que para nós, irmãos, nós ficarmos de fora do arrebatamento, eu acho que vai ser uma coisa terrível. Se viesse a acontecer um desastre desse, prefiro crer que não acontecerá. Mas nós sabemos acerca dos dias, das estações, acerca, disse Paulo aqui, dos tempos e das estações. Nem necessito de vos escrever mais. Por quê? Porque isso é falado tanto. O problema maior, irmão, é que às vezes aquilo que é muito falado vai sendo banalizado, vai sendo deixado de ser apreciado, vai sendo ignorado, principalmente quando se fala, e às vezes você vê que aquilo não aconteceu. Aí é como filhos que o pai diz: vou lhe dar umas tundas, vou lhe corrigir, vou lhes dar, mas nunca corrige. Aquilo ali o filho não acredita mais. Quando você fala isso, ele ri da sua cara. Por quê? Porque você fala e aquilo não acontece, então ele desvaloriza aquilo. Tem muito cristão que está desvalorizando a vinda do Senhor, o rapto, a preparação de arrebatamento. Vamos traçar um paralelo: o rapto e a ceia, duas coisas conectadas, que vamos fazer hoje à noite, faremos só até que Ele venha. Então, se estamos nos preparando para o rapto, estamos preparados para a ceia também. Oh, que Deus nos ajude, irmãos. Olha, eu oro a Deus, não para que não nos deixe perder, mas que Ele nos ajude a readquirirmos, a resgatarmos as expectativas, o amor, o fogo pela segunda vinda de Cristo. Porque, com todo respeito, irmãos, se isso fosse pregado em eras de avivamento, o culto já teria terminado. As lágrimas estariam por todos os lados, o desespero já teria batido nos corações. Por quê? Porque as pessoas veriam aquilo como algo extremamente real, extremamente próximo, como já, como agora, e ninguém desejaria ficar de fora. Por isso que a gente pede a Deus: Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude a não perder isso. Porque se eu perder isso, perdi tudo. Perder isso, perdi meu tempo. Perder isso, perdi todo o esforço. Perder isso, perdi minhas orações. Perder isso, perdi tudo que você puder imaginar. Nada me valeu a pena se eu perder isso. Diz que estava lá Paulo, já bem pertinho, depois da primeira vinda, chamando ali os cristãos a estarem sempre prontos, vigilantes. Mateus 24, 42, você tem a mesma coisa, nós lemos aqui, me parece na sexta-feira: vigiai, pois não sabeis a que hora
há de vir o nosso Senhor. Quer dizer, Jesus conclamou a igreja, Paulo conclamou a igreja, Pedro conclamou a igreja, Tiago conclamou a igreja, São Judas conclamou a igreja. Todos na Bíblia ali pregaram um pouquinho, nem que seja um pouquinho, sobre a segunda vinda. Se nós formos tomar o Novo Testamento, irmãos, você vai ver como está recheado, desde os evangelhos até no último livro da Bíblia, no Apocalipse, a exaltação da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Se você for a Lucas 12, você pode até deixar aberto aí, mas não leia agora. Você vai ver lá no versículo 40, a Bíblia dizendo assim, ó: portanto estáis vós apercebidos, porque virá, olha isso aqui, ó, o Filho do Homem na hora em que não imaginais. Isto, irmão, é uma coisa incrível. Estais, pois, atentos, porque virá o Filho do Homem na hora em que não imaginais. É como eu disse, Deus às vezes chega meio que de surpresa. Ele chega e às vezes pega a coisa de surpresa. Ele fala quando não estamos esperando. Por isso que o irmão Brano estava sempre com a caneta e a caderneta na mão para anotar, porque Deus chega. E aqui, falando sobre o rapto, a Bíblia diz que na hora em que os homens não estarão imaginando a sua volta, ele aparecerá. E olha aqui, ó, os homens vão parar de desejar, imaginar e ter expectativa pela vinda de Jesus, não porque os sinais que precedem ela não sucederam, mas porque eles sucederam, e as décadas e os anos passaram, e as pessoas disseram: realmente é uma fábula essa história da volta de Jesus. A fome veio, as pestes vieram, os terremotos vieram, os anticristos vieram, todos os sinais aconteceram. Israel está na sua pátria, conquistou a sua terra, tudo está no seu devido lugar, e Jesus não apareceu. Não há tal coisa como a vinda literal de Jesus Cristo. Será que aquela gente estava correta? Aquela gente que não crê no regresso literal de Jesus para raptar a igreja? E aí muitos se apostatarão. E quando, irmão, a Bíblia diz, quando não estiverem mais imaginando, pensando, se preocupando com isso, aí ele chega. Mas se ele chega, é porque ele tem alguém para ele buscar. Se ele não tivesse, ele não viria aqui, ele tacaria Armagedon logo em toda essa terra. Se ele chega, ele terá alguém. E que Deus tenha nos visto antes da fundação do mundo, no meio daqueles que subirão, que não perderão a sede, a fome, a expectativa pelo rapto da noiva. Quantas coisas sucedem quando nem imaginamos. É assim ele virá. Mas ele é muito amável, irmão. Como ele é amável. Ele virá, mas veio e nos advertiu tanto para não sermos pegos de surpresa. Que amabilidade da parte de Deus para conosco. Deixa marcado aí, volta lá em 1 Tessalonicenses. Que amor é este? Que amor é este? Tão grande, que veio advertindo, veio nos conclamando a vigiarmos, a sermos cristãos mais atentos, para não estarmos dormindo. Tessalonicenses capítulo 5. No dia do seu regresso, olha para você ver, vamos frisar mais uma vez, não custa, verso 1, mas irmãos, acerca dos tempos, 1 Tessalonicenses 5, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Versículo 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Irmão, se ele apenas dissesse que vem como ladrão, mas não enfatizasse, não desse sinais, não enviasse um mensageiro, não enviasse um clamor, Mateus 25:6, à meia-noite saiu-lhe um clamor, é o clamor do sétimo anjo: eis aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Olha como Deus é amável, avisa que ele virá como um ladrão. O ladrão chega na hora que não estamos esperando,
na hora que não imaginamos. Ele virá na hora que muitos de nós não estivermos imaginando, mas aí ele vai e envia sinais. Olha para você ver, versículo 3: pois que quando disserem a paz e segurança, não é atrás disso que o mundo tanto está correndo, paz entre as nações, paz entre a religião, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 4: mas vós, falou a um povo, agora fala a outro povo, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, vocês não estão no escuro, a ver navios, naufragando, sem curso, sem direção, já não estão mais em trevas. Eles em Laodiceia estão em trevas, Laodiceia escureceu, mas Zacarias 14, versículo 6: a luz do entardecer brilhou para essa noiva. O Egito está em trevas, mas a luz na terra de Gósen, a luz está brilhando para essa noiva. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quer dizer que aqui, eles terão a vinda de Jesus quando não imaginam, quando perderam a expectativa, quando pararam de esperar. Eles, no dia da vinda de Jesus, estarão céticos e incrédulos quanto ao regresso dele a essa terra. Mas vós, amados, não serão pegos desapercebidos. Mas vós, amados, não serão pegos desapercebidos. Por quê? Porque fez pré-natal. Que é isso, pastor? É como a mulher que vai dar à luz. Sabe quantas semanas que tem aquele bebê, e de repente ela diz assim, eles vêm e dizem: vamos viajar, querida. Ela diz: não posso, porque pode ser que eu esteja distante do meu médico, eu esteja distante de onde eu vou ganhar o meu bebê. Faltam aproximadamente entre 3 a 7 dias, eu já devo dar à luz ao filho. Como é que você sabe? Eu fiz o pré-natal direitinho, eu me preparei para dar à luz, eu tenho aqui os ultrassons, eu sei o tamanho que está o bebê, eu tenho ido medir a dilatação, eu sei que está na hora, eu estou sentindo contrações. Quer dizer, aquela grávida diligente, cuidadosa, ela não é pega de surpresa não. Quando o bebê dela vai nascer, quando a bolsa rompe, irmão, dá 5 minutos, já está lá dentro da sala do hospital para ganhar neném. Ela procura ficar por ali, para quê? Para a mobilidade até o lugar onde vai dar a luz ser mais fácil, e para que o bebê não fique ali muito tempo, perdendo líquido, perdendo vida, correndo o risco de nascer com alguma enfermidade. Assim é a noiva, ela está fazendo o pré-natal direitinho, ela está se preparando para aquela hora, ela está medindo ela está medindo o tamanho desse filho, ela está olhando como é que está o seu nível espiritual, ela está sempre olhando para o sinal, para a estatura do varão perfeito, ela está pressentindo que ele está para chegar a qualquer hora. Mas vós não serás. Olha que coisa perfeita. Verso 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Vamos dizer isso, igreja? Eu vou ler, depois vocês repitam. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Agora nós vamos ler melhor. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como um ladrão. Oh Pai, eu estou pregando para um povo que saiu das trevas para a preciosa luz. Um povo que estava em trevas viu brilhar uma grande luz na era do entardecer. Eu estou pregando para alguém que não vai ser pego de surpresa. Há uma voz, há um alarido, há uma luz brilhando para ela. Oh Deus,
versículo 6, olha para você ver. Não dormamos, pois como os demais, tem gente dormindo, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, em um versículo te chama para não dormir, para vigiar, para ser sóbrio. Está vendo? Porque os que dormem, dormem de noite. Está vendo? A noite chegou ou não chegou? Laodiceia não é o escurecer do tempo, das eras? Pois é hora de muita gente dormir mesmo. Mas aí brilha uma luz para você, porque, irmãos, fazendo associação, o cérebro, ele é assim, ó, se a noite chegou, mas você deixa a lâmpada do quarto acesa, deitado lá dentro, o cérebro vai entender que está de dia, e aí ele vai arrumar um jeitinho de mandar o sono embora, porque ele está vendo a claridade, está de dia, a luz está brilhando ali. Olha, se você pega, os médicos dizem, não fica com aparelhos televisor dentro de quarto, celular de noite ali, porque vai atrapalhar a sua noite de sono. Quando a noite chega, qual que é o óbvio? O sono virá e você dormirá. Mas no sentido espiritual, irmão, a noite chegou, qual que é o óbvio? Mateus 25, as 10 virgens dormem. Só que aí Deus, com um grupo seleto, um remanescente, querendo não pegá-los dormindo espiritualmente no seu regresso, Deus já sabe que o cérebro, mesmo que esteja de noite, quando ele está vendo luz, ele vai associar que está de dia, e ele não vai dormir. Então Deus envia a luz para você no meio das trevas, e agora você não anda mais em escuridão, irmão. Por quê? Porque essa luz está espantando o sono espiritual da sua vida, e o mundo jaz no maligno, adormecido, mas Deus te acordou e acendeu uma luz diante de você, e isso espantou o sono espiritual. O mundo não espera mais Jesus voltar, mas há um povo na terra que todo dia está esperando ele voltar, porque há uma luz diante deles. Não durmamos. Como não dormir se a noite chegou? É só você acender a luz, é só ficar muito tempo diante da luz que o sono vai embora. Crentes dormentes espiritualmente falando, é porque não fica muito tempo diante da luz, a luz do entardecer, a luz da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas se não ficar diante da luz, vai dormir. Versículo 6 é isto: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam-se o quê? De noite. Você sabe que era costume dos judeus, eles não bebiam de dia, só bebiam de noite. Eu estou falando isso baseado no dia que o Espírito Santo desceu. Lembra que eles disseram? Mas é só a terceira hora do dia, é só 9 horas da manhã, esse povo está bêbado. Quando os cristãos estavam gritando, dançando, falou que eles estavam bêbados. O horror era associar aquelas manifestações com o álcool. O horror não era o que eles estavam fazendo. O escândalo para os judeus era um judeu bêbado de dia, porque eles bebiam de noite. Está vendo? Aí o que Paulo falou aqui, ó? Os que bebem, se embebedam de noite. Ei, meu Deus. Irmão, eu vejo a Bíblia se abrindo assim o tempo inteiro. Laodiceia é noite, é tempo de gente dormente no Evangelho, e é tempo de gente totalmente bêbada, que não tem mais sobriedade na palavra. Tem coisa que se vê, que nós ouvimos, e pregações e doutrinas, que não é coisa de pessoa sóbria em Deus, na palavra. A noite chegou e eles se embebedaram. A noite chegou e muitos dormiram. Quem não está bêbado está dormindo. Mas tem um aí que não está bêbado e que nem está dormindo. Está? Você consegue ver os extremos?
o legalismo, o liberalismo e o centro, tem gente que está bêbadazinha. E quando você vai falar, eles dizem: ah, é o estímulo do Espírito, é o estímulo da revelação, é porque você não viu isso, quando você vê, você vai ficar como nós. É isto. Uns estão bêbados, se embebedaram demais, depois vai ficar com a cabeça desse tamanho. Outros estão dormindo, mesmo na verdade. Mas há um povo que está sóbrio, há um povo que está atento, que está vigiando, o tempo inteiro vigiando a vinda do Senhor. Oh Deus! Mas nós que somos do dia, Deus é tão bom, hein? Laodiceia é uma noite, não é? Olha lá, o gráfico mostra que Laodiceia está completamente negra, escura, trevas espiritual. Laodiceia é uma noite, mas Paulo vem aí e fala que nós não somos como nós não somos da noite, o que Deus faz? Deus envia o sol da justiça para brilhar para nós, irmão. Há luz no Egito, há trevas no Egito, mas nós não somos do Egito, mas há luz em Gósen. Há uma coluna de fogo brilhando de noite para nós. Não foi assim com Israel? A coluna brilhando de noite, porque aquele não era o povo das trevas, mas era o povo do dia. O povo de Deus não é das trevas, mas é da luz. Nós somos do dia, por isso não vamos dormir. Somos do dia. Entendeu agora a alegoria aqui que nós estamos fazendo? Quem bebe, bebe de noite, quem dorme, dorme de noite. E Paulo vem e diz que nós não somos da noite. Se não somos da noite, nem dormindo nem bêbados, mas sóbrios. Nós temos que ser uma igreja sóbria na palavra, sóbrios em Deus. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor. Somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou, isso é que é maravilhoso, para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros com estas palavras. O que é isso? Isso é Deus nos advertindo, mostrando para nós o que é que temos que ser, já que somos uma igreja que está em preparação para poder ser arrebatada. Isso é a sua graça, isso é o seu resplendor, o esplendor da sua vinda, brilhando sobre nós. E aí vai, como eu disse, eles nos chamando o tempo inteiro. A primeira vinda de Jesus, quando concluiu, irmão, olha para você ver, Atos capítulo 1, você tem Jesus Cristo subindo nas nuvens. Irmão, quando estava terminando a primeira vinda, ele já deu um parecer acerca da segunda. Terminando a primeira vinda do Senhor Jesus, ele já deu uma promessa. O que ele disse? Este Jesus, que dentre vós o viste subir, do mesmo modo ele há de vir. Ele nem tinha subido ainda, Deus já estava falando através daqueles anjos que aqui, da mesma maneira ele iria descer. Advertências e mais advertências de que Cristo voltará, de que a noiva tem que estar pronta, de que isto não é um conto, é uma promessa. E se é promessa, vai cumprir, irmão. O problema é, os crentes estão parando de esperar a segunda vinda. Muitos vivem o evangelho de uma maneira superficial, de uma maneira natural, mas estão parando de quê? De esperar com ardente. Há uma diferença nisso. Paulo disse ardente expectação, ou expectativas, ardente desejo, ardente vontade, fome, sede, desespero, gana por quê? Pela vinda do Senhor.
E olha que isso aqui são advertências e mais advertências. Eu marquei esse versículo, não precisa de abrir, mas eu achei bonito Paulo escrevendo aos Filipenses e dizendo assim, ó: seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Olha que frase forte. Seja justo com todos os homens. Por quê? Porque o Senhor está perto. Isso aqui há 2000 anos. Isso aqui logo quando terminou a primeira vinda. Agora você imagina hoje. Paulo foi um dos que mais pregou. Por isso que Mombrana diz assim, ó: eu estou baseado no ensinamento de Paulo. Paulo, quando fala ensinamento de Paulo, nós pensamos mulher pregadora, batismo no nome de Jesus, unidade e predestinação. Irmão, não parou aí. E ordem, conduta e doutrina não parou aí. E são apenas rudimentos. Eu, como sábio arquiteto, lanço o fundamento. Isso é só fundamento para os primeiros passos. Mas Paulo, irmão, foi um dos apóstolos, foi o apóstolo que mais pregou sobre a segunda vinda de Cristo. Ele escreveu aos Tessalonicenses 4, Tessalonicenses 5, segunda vinda. Ele disse aos Filipenses: perto está o Senhor, segunda vinda. Ele escreveu aos Coríntios. Eu achei bonito quando Paulo escreveu à igreja aos Coríntios. Ele disse assim, ó: nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha. Está vendo? Ele já está falando da segunda vinda. Até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Quer dizer, Paulo pregando a segunda vinda, falando: não faça julgamento agora, precipitadamente, até que o Senhor venha, porque quando Ele vier, Ele manifestará as coisas ocultas, trará as coisas das trevas diante da luz, e Ele sondará os desígnios dos corações. Paulo pregando a segunda vinda. Tiago também a mesma coisa, pregou a segunda vinda. Tiago capítulo 5 versículo 8, Tiago disse assim, ó: sede pacientes e fortalecei-vos o vosso coração. Olha para você ver, pois a vinda do Senhor está próxima. A expectativa deles era tão grande, irmão, que eles viam ela ali. Agora hoje, irmãos, os crentes não estão vendo a vinda do Senhor ali, aqui, já. Se vê pessoas fazendo projetos para daqui 50 anos, tudo bem, plante as batatas, não embarace nelas, mas a tua vida, teu testemunho, o nosso comprometimento com as coisas sagradas, tem que mostrar que perto está o Senhor, perto está a luz de aclarar todas as coisas, perto está o arrebatamento. Como disse Mombrana, trabalhe, projete, como se ele fosse vir daqui 10 anos, mas viva como se ele fosse vir agora. Por isso que todos eles pregaram isso, que o Senhor não estava distante, mas que o Senhor, Ele estava perto. Esta foi a expectativa deles, tão grande que para eles já estavam ali, próximo. Essa foi a expectativa também do profeta de Deus, irmão Brana, tão grande, mas tão grande, que muitos até entenderam ele mal. Muitos até disseram: ele disse que Jesus viria e não veio. Ele pensou que viria em 77 e não veio. Era um homem desesperado. Também pensou que vinha logo após os selos em 63. Também pensou que vinha em 65. Eu penso que ele virá hoje, eu penso que ele virá amanhã. Eu penso com o meu desejo, com o meu coração. É a minha vontade, é o olhar os sinais do tempo. É a nossa esperança e necessidade que faz nós almejarmos Ele o quanto antes, o mais rápido possível. Porque o futuro é incerto. Não sabemos o que será nesse futuro aí. Por isso, irmãos, vigie isso aqui, ó. Se não há expectativa aí pela vinda do Senhor, me permita te falar uma coisa: você está doente. Peça a Deus para te curar. Você está com o seu coração enfermo. O profeta disse: a sede é uma boa coisa. Se não há sede pelo regresso, se não há sede pela volta do Senhor, com certeza você está doente no seu coração. Isso é um fato, porque eles tiveram e nós também temos que ter. Talvez nós estejamos
doentes, como aquele lá de Lucas, agora sim, Lucas capítulo 12, vamos deixar aberto aí. Talvez estamos doentes como ele. O vosso Senhor cedo virá. Ele não veio cedo, não veio ao tempo que nós imaginávamos, e então fomos nos endurecendo. O regresso de Jesus foi desvanecendo, a segunda vinda, o arrebatamento foi desvanecendo para nós. É doença. O interesse, o fogo, a chama foi apagando. Por quê? Porque não veio ao tempo. Eu não sei o que te desestimula quando o assunto é a vinda do Senhor. Não sei se é como vive, não sei se é porque é necessário crer além da carne, ter uma fé sobrenatural nisto. Se eu pregar uma chuva de prosperidade, riquezas e bênçãos naturais, teremos um Pentecostes. Mas se pregarmos a segunda vinda e o rapto, eu não sei como fica. Não sei o que te desestimula. Não sei o que rouba a tua expectativa pela volta de Jesus. Mas sei que seja o que for que roube isso de você, é uma doença espiritual. Olha para você ver, vou deixar essa leitura aqui, ó, esse texto, Lucas capítulo 18, diz assim, verso de número 35. Verso 35. Lucas 18, 35. Estejam cingidos, é o que eu disse, Jesus e os apóstolos conclamando a igreja. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sabe o que isso significa, irmão? Na noite da saída do Egito, sangue nos umbrais das portas, os pés calçados, bolsa nas costas, tudo preparado. Para quê? Para assim que Deus dê a ordem, dado a ordem do arcanjo Miguel, estejam os pés calçados, os lombos cingidos, esteja tudo preparado para sair. Não pode haver atraso, até porque será num abrir e fechar de olhos, e não tem como cronometrar isto. Então estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens. Agora ele conta a parábola, falando da sua vinda, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Viu? Exortações. Bem-aventurado, a Bíblia está dizendo assim, ó, é homem feliz, igreja feliz, que quando o Senhor voltar, eles estejam apercebidos, vigiando, não estejam bêbados, mas estejam sóbrios, não estejam bêbados e nem dormindo, mas estejam ali atentos. Uma pessoa sóbria é uma pessoa mais atenta. O que está dormindo está desligado, o que está bêbado perdeu o reflexo. Dois grupos perderão o arrebatamento, os dormentes e os embebedados, mas os sóbrios estarão atentos, e foram chamados de felizes. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, não importa quando, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essas parábolas a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração?
Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado esse que Deus encontrar fazendo aquilo que Deus o mandou fazer, vivendo o que Deus mandou viver. Está vendo? Versículo 44, aqui que eu quero chegar. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. 45, mas se aquele servo, agora é os que dormem e os que embebedam, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, não é isso aí, ó, dormindo, e começar a espancar os criados e criadas, virou um estúpido, um bruto, perdeu a sensibilidade, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Quer dizer, Cristo tardou, foi viver uma vida esplêndida e arregaladamente no mundo dos prazeres, vivendo como se ele não fosse voltar. Olha o que a Bíblia diz: virá o Senhor daquele servo. Veja que é servo, viu gente? É gente de igreja, não está dizendo isso ao ímpio, está falando de crente que tem a vinda de Cristo como tardou, não vem mais, e aí muda a conduta, o que era antes não é mais, o pecado que antes não praticava, hoje pratica. Por quê? Porque a sua fé na vinda do Senhor caiu. Antes não fazia porque ficava com receio de perder a vinda do Senhor, hoje nem crê mais que Ele virá. Se crê é uma coisa intelectual, não espiritual, porque quando é intelectual não curte efeito na vida, quando é espiritual a vida muda, posiciona. 46, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, viu? Na hora que não imagina, como um ladrão, no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Irmão, para um pouquinho, sabe aonde é a parte dos infiéis? Primeiro, na grande tribulação. Segundo, no juízo do trono branco. O servo que dorme ou embebeda, deixa a sua sobriedade para esperar. O que Jesus disse aqui? Terá a sua parte com os infiéis. O que Jesus pregou? Não foi eu. Perderá o arrebatamento, sobrará o Armagedon, o juízo do trono branco. E o profeta disse: olha, que me cortem em pedaço, que me fuzile, que me costure com fios incandescentes, mas eu não quero encarar aquele juízo do trono branco. Será a pior coisa para uma pessoa ter que encarar o juízo final. É melhor encarar essa realidade hoje, esse trono hoje, porque hoje esse trono é um trono de sangue, de misericórdia. Hoje é hora de encarar isso. É por isso que a noiva não será julgada lá no juízo do trono branco. Hoje ela está sendo julgada e tem um advogado de defesa, o sangue de Jesus Cristo lhe lavando e purificando. Fala comigo hoje, corrige-me hoje, choca-me com a palavra hoje, mas no último dia, Senhor, eu quero estar justificado. Não perca a paciência de esperar, não se torne um espancador de pai, de mãe, de esposa, de marido. Tem como espancar sem pôr o dedo. Espanca com o que fala, espanca com a maneira de viver, espanca com o desrespeito. Para de espancar, isso é coisa de quem não está esperando Ele mais. Tem condutas, maneira de viver, que é coisa de quem não espera Jesus voltar, é coisa de quem espera a tribulação. Ah, Deus, meu Pai do céu. Versículo 46, a parte final diz: dará a sua parte com os infiéis. Eu não quero a minha parte com os infiéis, com aqueles que farão, ai,
falarão assim: mas não deveria haver um arrebatamento? O que aconteceu? Não é isso grande tribulação? Eu não quero a minha parte nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Eu quero a minha parte, sabe com quem? Com aquele que manteve fiel, vigilante, sóbrio, esperando a vinda do Senhor, custando o que custar, doendo o que doer, tendo que renunciar o que tiver. Eu quero a minha parte é com aqueles que o Pai dirá: entra para o gozo do seu Senhor, entra, benditos do meu Pai. Eu quero a minha parte é com estes aqui que Jesus disse, ó, e o Senhor o servirá. Essa aqui é a nossa herança, irmão. Essa é a nossa parte, não com os vasos da desonra, mas com os vasos da honra. Não percamos a expectativa, não percamos a nossa fé, acendamos a nossa lamparina. 47. E o servo, está falando de gente de igreja, e o servo que soube, é nós, viu, irmão? Somos nós que sabemos. Agora, as atitudes, como vivemos, é que vai dizer, mas nós sabemos. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se... Você sabe a vontade de Deus, você sabe a vida que precisa para arrebatamento, mas se não se aprontar, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ó, 3 classes de crente. Um terá sua parte com os infiéis. O que Paulo disse? Não sabeis vós que os infiéis não hão de herdar o reino de Deus? Uma categoria que é aquela que desanima da vinda do Senhor, muda a sua natureza, muda a sua conduta. Cortar cabelo não tem mais problema, vestir assim não tem mais problema, adulterar não tem mais problema, viver a lavonteira aí não tem mais problema. Estes que se desviam do arrebatamento da igreja e se profanam em seu testemunho, e cada dia se emerge mais em pecado, estes terão sua parte, diz a Bíblia, com os infiéis. E Paulo disse: os infiéis não herdarão o reino de Deus. Gente de igreja. O segundo grupo, que soube a vontade, mas não cumpriu, soube como se aprontar, mas não se aprontou, não terá sua parte com os infiéis, mas receberá o quê? Açoites. Irmão, quer açoite pior do que perder o arrebatamento? Pode até aparecer salvo depois lá na eternidade, mas perdeu o arrebatamento. Uma classe se perde, outra classe, açoitados, passa pela tribulação, e a outra classe assenta na mesa e é servido pelo Senhor. Aleluia. Onde é que você está aí? Onde é que você está, irmão? Você sabe onde é que você está, não sabe? Eu sei aonde eu estou. Eu sei aonde eu estou. Olha, irmão, nós podemos até não estar ainda na posição que nós precisamos estar. Nossa condição pode dizer que nós não estamos posicionados como nós deveríamos estarmos. Mas tem uma coisa: a nossa condição não nos impedirá de chegar à nossa posição em Cristo. A graça de Deus vai se manifestar em nosso favor, e nós vamos conseguir chegar na posição de arrebatamento. Você vai vencer a tua condição humana. Nós vamos vencer essa natureza humana. Nós vamos vencer essa carne. Nós vamos nos aprontar para o nosso arrebatamento, até porque não temos outra opção. Sabemos como aprontar, sabemos qual é a vontade. O que nos resta agora é: Deus, dar-me força, Deus, dar-me graça, Deus, eu quero me aprontar, Deus, eu quero obedecer. Oh, essa é a mensagem da noiva, essa é a mensagem do arrebatamento. Mas 48, o que? Agora, olha aqui, ó, olha para mim, eu vou enumerar para ficar claro. Ó. Um foi associado com o infiel no lago de fogo. Outro foi açoitado, como as nécias serão na grande tribulação. Certo? Outro grupo assentou na mesa lá no início do versículo, e o Senhor veio e serviu eles, a noiva.
Agora aparece um quarto, que não estava entre nós, não fez parte do nosso povo. Olha aqui, 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, mas só que ele não sabia que estava errando, pecando. Com poucos açoites será castigado. Irmão, quem não conhece o que nós conhecemos, haverá menos rigor para eles. Olha aqui, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. É Deus, é isto. É questão agora de você rever, olhar para dentro de si. Está vivo, está aceso dentro de mim a vinda de Jesus Cristo? Ou vivo eu como este, meu Senhor tarda? Ou vivo eu como este, o Senhor virá, um dia, lá daqui 100 anos ele virá. Quem joga isso para muito longe, é para diminuir o peso da responsabilidade do presente, é para não ter que abster-se de muitas coisas hoje, é para não viver a expectativa, a tensão, a cobrança, que deve viver para quem realmente está esperando o seu Senhor voltar. Olhe para dentro de você e lembre-se disto: um dia destes, o arrebatamento já não mais será pregado, e tudo se tornará apenas uma história. O profeta disse: muitos perguntarão, e o rapto? E a voz responderá: ficou na história. Os discípulos chegaram e disseram para Jesus assim: mas não é necessário que João Batista venha primeiro? Aí Jesus disse: já veio. Fizeram tudo o que quiseram e não perceberam. Já até cortaram-lhe o pescoço, já até lhe sepultaram. Mas nós não sabíamos, era ele? Sim, era. Ficou na história. Mas o rei não teria que vir e entrar a Jerusalém montado sobre uma jumentinha? Não disse Zacarias 9? Sim, disse. Mas e o rei? Onde está ele? Ele já veio. Montou em um jumentinho que ninguém nunca tinha montado. Mas o rei não usava uma coroa de ouro e vestes reais, e os homens não perceberam que a majestade já desceu o monte das oliveiras, montado sobre uma jumentinha. Também já se cumpriu, está na história. Há inúmeras escrituras que estão ali só para figuras, só para enlevo espiritual, mas já se cumpriram. Malaquias 4 era uma promessa. Deus prometeu enviar o profeta Elias, já veio, Deus já o levou, só estamos com o seu ministério hoje. Rapto é uma promessa. Tessalonicenses 4:16. O alarido, a voz, a trombeta, o alarido já está aqui, preparando-nos, aumentando a nossa fé de ressurreição, de transformação e de rapto. Mas um dia destes também, para muitos será apenas uma história. Ficará no passado um dia isso que eu estou pregando. Eu espero que nenhum de nós fiquemos aqui para contar a história. Eu espero que alguém conte essa história, porque alguém vai estar aqui para contar a história, mas que não seja você. Que não seja você, filho, que não acerta com seu pai. Que não seja você, esposa e esposo, que não tem coragem de se acertar antes de vir à ceia. Que não sejamos nós, cristãos, que tanto ouvimos e às vezes não nos posicionamos naquilo que ouvimos todos os dias. Que não sejamos nós. Que Deus em tempo desperte a nossa alma para adereçarmos as nossas lâmpadas, para vestirmos as nossas roupas espirituais. Que não sejamos nós que estamos ouvindo essa mensagem, irmãos. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos cantar aquele hino. Um dia Cristo voltará.
ou breve virá, breve Jesus voltará. Senhor Deus, meu Pai, foi uma reflexão, como disse Paulo, quando o Espírito Santo vier, Ele nos lembrará de todas as coisas. Pai, aqui estamos nós apenas lembrando, Senhor, as coisas que o Senhor já tem nos dado através dos anos. Nós não abandonamos essa fé, nós não abandonamos, Pai, o que nós recebemos, os nossos princípios, os primeiros princípios não foram removidos do nosso coração. Nós sabemos que às vezes falhamos, mas Senhor, eu ainda creio na Tua vinda. Pai, eu creio que o Senhor virá. Pai, às vezes ficamos desatentos, mas Tu és tão misericordioso, Pai. Pai, vele por nós, vigie conosco, Senhor. Vigie, Pai. Por favor, Senhor, olha para os meus irmãos, as minhas irmãs. Não nos deixe tomar o nosso tempo aqui por 10, 20, 30 anos pregando, e naquele dia não saia ninguém daqui para aquela grande seleção. Pai, acende a chama, ó Pai, acende a fome, a sede, o desejo, Senhor, que isso seja uma notória realidade na vida da Tua igreja, Pai. A minha parte eu já fiz, Senhor. Como pastor, eu trouxe o recado. Como cristão, Tu sabes da minha preocupação. Agora está na mão do Teu povo, Senhor. Seja o Senhor e eles agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cumpra a Tua vontade nas nossas vidas. Aleluia. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá teu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Cante isso com gozo na alma. Eleitos para serem sóbrios, para não dormir e não embebedar. Alegre o verá teu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Mais uma vez, muito em breve. Muito breve, sim, Jesus
Você deseja vê-lo voltar? Glorifica Ele então. Diga para Ele: eu te amo, Senhor. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Prepara a tua igreja, acenda a nossa lâmpada, aderece, ó Pai, as nossas roupas espirituais, regozijemo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia. Oh, glória, glorifique a Deus, exalte a Deus, receba fé de arrebatamento. Oh, glória! Em breve, sim, Jesus virá. Aleluia! Está feliz? Está feliz? Cante. Está feliz? Glorifique. Velando, todos devem sempre estar a fim de vê-lo. Ó gozo sem comparação. Ó gozo, Gozo é prazer, é expectativa, é alegria, é ansiedade. o dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Isso, segura na mão da tua irmã. Cante isso no teu irmão. Jesus, Uma corrente de fé. Espero que possamos subir juntos com fé naquele dia. seu povo, velando, todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Muito breve. Muito breve. Falta pouco. Sim, Não está longe, creia nisto. virá alegre o verá seu povo, velando, todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Glorifica a vinda do Senhor. Você tem que ter estímulo, você tem que ter vinho, você tem que ter azeite para isso. Essa é a maior bênção da vida de uma igreja. Aleluia, aleluia. Despertai, despertai, filhos de Deus. Eu temo que seja desta maneira a vinda do Senhor. A igreja está tão envolvida e embebedada com os cuidados do mundo, ao ponto de que ela está adormecida no posto do dever, na vinda do Senhor. O profeta usou no parágrafo 26, de a repentina e secreta ida da igreja, as duas expressões que nós usamos de Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5. Eu temo que a igreja na vinda do Senhor esteja adormecida, porque quem dorme, dorme de noite, e embebedada, quem bebe também bebe de noite. Irmão Branham diz: temo que a igreja adormeça e embebede com as coisas do mundo. Mas Paulo diz: mas amados irmãos, vós estarão apercebidos, acordados, despertados na vinda do Senhor. Haverá alguém, e eu creio que nós estamos ali, fazemos parte desse alguém. Deus te abençoe. Pensando em preparação para o rapto, nos preparamos para a ceia também. Vá em paz, no nome de Jesus Cristo. Amém.